Partners, bem-vindos ao POD, Partners On Demand by Adventures. Somos a maior aceleradora de agências do Brasil e começamos esse POD com 75 agências e hoje somos mais de 120 no Brasil inteiro. Com vocês, o POD, com a apresentação de Thiago Fonseca. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do POD. Hoje, muito especial, eu tô bem acompanhado e de verdade, estamos no Rio de Janeiro gravando em uma das sedes da Adventures ao ar livre. Então assim, nós vamos tentar algo completamente diferente, Pedra da Gávea no fundo. Se vai dar certo ou não, a gente não tem a menor ideia. Mas a ideia aqui do podcast é sim, fechar com chave de ouro. E de verdade, gente, super especial, tô super feliz por esse episódio. Ele é um episódio mais interno. Por que mais interno? Porque de verdade, eu tô aqui do lado de grandes empreendedores que estão o dia inteiro aqui com a gente, fazendo o seu negócio agência prosperar e crescer no mercado. Então, sejam bem-vindos ao POD. Um já é de casa. Seja bem-vindo, meu amigo Harry. Sempre junto, né? Boa. Lucas Pires e... Bom demais. Estamos com 2 Lucas aqui hoje, né? Então vamos... A gente tem cota de Lucas, né? Pra quem sabe, é que 33% da equipe tem que ser Lucas. Então, eu sou um dos 33%, mas... Vamos codificar. Lucas Pires, Lucas Lopes, Gregório, Brito. Temos o não Lucas, mas Luca. Ó, gente, então mais ou menos aí pelo percentual que eu não sei calcular, não faço a menor ideia, mas é alto. Mas galera, acho que é super importante esse papo aqui, voltando, e de verdade, a dinâmica é a gente tentar o máximo possível, e esse é um dos meus papéis, eu falo isso em todos os pods, de tentar gerar o máximo de insights para quem estiver escutando a gente. Mas pode ser que alguns comecem a pensar, peraí, Thiago, o POD mais o Partners e eu tenho uma agência. Como é que eu vou conectar isso? Então fica tranquilo, porque de verdade esses caras aqui são mestres que fazem com que o dia inteiro seja entregue muito conteúdo de valor, muita coisa boa. E eu quero começar, óbvio, pelo início. Então eu vou começar pelo primeiro grande líder que a gente formou aqui dentro do POD, o Harry, que é o meu colega, meu companheiro, meu sócio hoje de Adventures. Mas, Harry, desde o início, eu quero falar sobre operações. Sim. Primeiro, vamos escolher 2 caminhos para a gente começar a tecer um pouco mais num quesito mais operacional. Primeiro, beleza. Como é que você chegou? Qual foi a sua primeira impressão aqui dentro do Partners como empresa? Mas na sequência, o que você conseguiu identificar e avançar como operação que a gente consegue agora trazer um pouco mais de luz para quem estiver escutando a gente nesse episódio e consiga imaginar na agência dele, no negócio dele, para começar a olhar mais para a parte de operação. Perfeito, Thiago. Cara, acho que a gente comentou isso no primeiro podcast, né, com o Adam, foi. Sobre a entrada aqui ser um desafio enorme. O Thiago vai falar, cara, simplesmente a gente não tem o escopo definido, pega a monta, vamos ver o que vai acontecer aqui. E em um mês a gente já estava apresentando para o Rafa um primeiro escopo, toda uma estrutura do que poderia acontecer. Claro, a gente tinha uma visão muito clara do que a gente queria, mas não tinha nada estruturado, não tinha aquele passo a passo, digamos assim, que o cliente entraria na casa, passaria por aquilo para sair do ponto A ao ponto B. E aí em um mês, quando a gente traz isso para a ponta, não só deu uma visão muito clara para a gente, para a companhia, mas ficou aquele lance dos 20 metros, né, Thiago? Ficou mais fácil de... peraí, eu tenho esse passo a passo, mas vamos fechar essa caixinha aqui antes, vamos completar essa caixinha aqui, depois a gente vai para outra. E foi muito olhando pela prioridade e muito olhando pela necessidade do cliente, que a gente foi combinando essas coisas e chegando nesse denominador correto ali, que quando chegou no meio do ano, a gente já não precisava nem saber muito o que ia fazer, era só pegar, ouvir o cliente e melhorar na semana seguinte. Mas o grande desafio que você trouxe, eu acho que foi ter essa virada de chave dos primeiros meses. É um desafio muito grande quando você está no escuro, você está no mato, né, sem cachorro, você está ali tentando desbravar, e você não sabe aonde cavar primeiro, aonde cortar primeiro. Então, essa virada eu acho que foi muito com base em escutativa e muito com base na priorização correta. Cara, é óbvio que a gente tentou pensar, né, como é que a gente ia fazer essa... Primeiro esse pod que a gente está fazendo aqui ao vivo, tem parte do time, toda outra parte que está trabalhando lá embaixo, entregando bastante coisa bacana. Mas quando eu paro para olhar assim, numa perspectiva, num zoom out,
eu vejo que de verdade estão aqui as áreas mais importantes de qualquer negócio. Sendo uma agência ou um escritório de contabilidade, qualquer coisa que você queira abrir, para ti você vai ter que ter uma boa área operacional, obviamente uma boa área de escutar o cliente, de experiência desse cliente, porque isso vai te manter sempre em melhoria contínua e, óbvio, a frente vai desbravar e vai trazer as receitas que vai para o mercado, que é a frente comercial. Né, Harry? Você trouxe um ponto super importante que eu lembrei, eu voltei aqui, fui lá para trás, quando a gente começou a fazer essa apresentação, tal, do que a gente queria fazer, mas os passos seguintes não foram bem aquilo. Mas acho que é legal a gente dar um pouco mais de luz para isso, porque não foi uma melhoria num salto gigante. Pode ser que isso seja óbvio. Foi um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente foi direcionando para aquilo que a gente almejava levar, para aquilo que a gente almejava chegar como um negócio. Porque eu falo assim, eu vejo muitas pessoas, a gente conversou aqui recentemente com outros partners que vieram, sobre a simplicidade do fundamento. Né? Todo mundo sabe que você não consegue dar grandes saltos, que a coisa não vai de uma vez do nada ou da noite para o dia você vira o jogo. É de pouquinho em pouquinho, todo mundo sabe disso. Mas na hora que você senta na cadeira de operar um negócio, não é mais assim. Aí você quer a virada da noite pro dia, você quer o hack, você quer tudo isso mais. E, poxa, eu vou seguir uma ordem aqui, mas é uma ordem de conexão. E eu acho que faz um sentido pra gente pensar um pouco mais sobre, legal, como é que eu abro esse mercado? E na história do Partners, para quem não lembra ou ficou sabendo disso, a Camila, que é a nossa porta-voz, nossa host de abertura, fez um grande trabalho pra gente aqui Inclusive, Camis, o nome Pod foi você. Foi você que trouxe pra gente, então, pô, excelente. Mas ela traz a gente como 75 agências, né? Então, quando nós começamos esse podcast, a gente tinha 75 agências. Mas não começou com 75 agências, a gente começou com 19. De um arrasta pra cima do Rafa e começou com 19. Aí eu já convido você que está escutando, comece a olhar para o seu processo comercial e comece a olhar para o seu negócio. Então, do mesmo jeito que eu comecei com 19, você também deve ter 2 ou 3. Mas isso não foi sempre assim, isso mudou, o jogo mudou. E uma das grandes viradas aqui no Partners, e já deve ser figurinha carimbada, né? Porque já estão cansados de ver direct, monstro, bruto, tudo isso mais. Mas, sem dúvida, uma das grandes marcos do Partners foi a chegada sua. Meu sócio também, meu parceiro. Então, cara, seja bem-vindo ao pod. Não sei se é o primeiro pod que tu tá... É o primeiro. Não acredito que... Nunca me chamaram antes. Você tem noção disso? É porque já rolou a competição, você não ia tirar, eu vou perder o brilho, eu vou perder o posto. Mas deixaram como? Pro melhor. Que é isso. Olha lá, Não, a gente abriu com o Eden, mas, pô, obviamente a gente vai fechar aqui com um time gigante. Mas, cara, sem dúvida, a sua entrada foi um divisor de águas na foi super estrutura. desafiadora. Porque basicamente não tinha estrutura nenhuma, né? Conta um pouquinho dessa época, você lembra? Essa época, né? Olha como a gente tá falando. Né? Lá no passado, há meses atrás. Cara, eu entrei no Partners eu assumi, né, a área comercial de Partners em junho do ano passado, junho de 2021. E o que o Thiago falou assim, é perfeito. Hoje nós temos 120 agências, só que lá atrás a gente não tinha nem ideia de como vender para as pessoas. Fato é que a gente não sabia nem quais eram as dores que as pessoas tinham de verdade para procurarem vir falar com a gente, né, com o programa. E eu lembro que quando eu cheguei na área comercial, cara, faltava muita informação, não conseguia, assim, era muito novo, né? Tudo era muito novo. Então, a primeira coisa que foi feito ali, né, e certo, uma série de coisas que tiveram que ser feitas, mas eu acho que o mais importante é você não assumir suas verdades como verdades absolutas, é escutar mais, é entender mais, é olhar pro lead que vem até você e perguntar, cara, como eu posso ajudar? Faz sentido para mim ajudar esse cara? Será que esse é o tipo de pessoa, de agência que eu posso ajudar, que eu quero também ajudar? Então, acho que assim como foi, acho que na operação do Partners, na toda a nossa construção, que foi muito embasada em ouvir, processar, executar, o comercial não foi diferente. Foi ouvir o mercado,
processar a melhor maneira de se comunicar com o mercado e passar a informação de forma correta e evoluir a partir disso. Então, eu diria que nesse início foi muito escuta. Você falou aqui, voltou um filme pra mim, né? Acho que você vai lembrar disso. Que um pouco antes dessa movimentação acontecer, nós fizemos uma call, um papo, eu e você, que a gente ficou acho que umas 3 horas conversando. Tu lembra disso? Por telefone? Por telefone. Acho que eu lembro. A gente ficou umas 3 horas conversando e assim, era uma dor latente que a gente sabia que a gente tinha potencial de crescimento, mas de um jeito ou de outro aquilo não estava acontecendo e a figura que ia chegar para que você queria entrar para fazer essa atividade. Cara, tava me coçando para entrar no Partners, tava me coçando. Eu tava, né, nesse momento eu tava em outra vertical da Adventures, também como comercial, e eu lembro que eu vi o Partners de longe, né, e a promessa do Partners sempre foi muito sexy, porque a gente consegue perceber o resultado que a gente gera nas pessoas de uma forma muito na ponta ali, é muito direto, diferente de trabalhar com uma grande conta, que você só vê isso em números, né, em share, etc. E eu ficava assim, caramba, Thiago, cara, a gente tá no 2º mês de operação e a gente tá só com 19 agências ainda, não é possível, cara, essa parada é ouro, isso vai dar muito certo, a gente tem que fazer acontecer, Foram 3 horas no telefone, assim, espumando, tipo assim, temos que fazer essa parada virar, temos que fazer. E hoje tá aí, ó, 120. 120, cara. E ó, e é só o começo, né? É só o começo. Mas agora, Lucas, você falando dessa questão, né? A gente recebeu esses dias aqui o Giovanni da Capenat, recentemente, tal, ele tava conversando, e ele fez um questionamento para mim. Ele falou assim, cara, beleza, se você tivesse que começar, por onde você começaria? Quais são os primeiros passos que você daria? E de bate pronto, a minha resposta foi comercial. Cara, o comercial é o ponto de partida de qualquer negócio. Isso na minha visão. Qualquer negócio. De novo, a gente está falando, óbvio, é o fundamento. Mas a gente tem 120 ali dentro. Alguns entendem isso, alguns não entendem isso. E para ti, quando você recebe essa demanda, como é que você pensaria... hoje eu tenho um negócio e não tenho nada de estrutura comercial, eu precisaria dar os meus primeiros passos. Cara, para onde você atacaria? Cara, é ótimo isso, porque o comercial, ele é... Se você for entender uma estrutura de uma empresa como um organismo vivo, o comercial, ele é o pulmão de uma empresa, né? Ele é quem gera o dinheiro, que é o oxigênio de qualquer empresa, né? Quando a gente fala de dinheiro, a empresa, ela usa o dinheiro para se movimentar, para criar coisas, para tentar coisas novas. Então, se você não tem alguém que esteja de fato gerando caixa o tempo todo, gerando oxigênio o tempo todo, você não tem fôlego para conseguir dar um próximo passo, tentar uma coisa diferente. Você está sempre... Né, a analogia que a gente usa muito no mundo de negócios, que é estar com o nariz para baixo da água, né? Você está se afogando. Boa. É a mesma coisa, você está sem oxigênio, você não consegue, então, sem sombra de dúvidas... Você não pode nem errar, né? Você não pode errar. Você não tem essa margem. Exato, pra isso. Porque você não tem oxigênio para poder errar. Se você errar, você morre. Porque não tem oxigênio. Então, sem sombra de dúvidas, comercial é o primeiro ponto para ser pensado num negócio. Óbvio que tem alguns steps antes, né? Entender o negócio, o modelo do negócio, e essas questões que vão dar embasamento para uma criação comercial, ali para uma máquina comercial. Mas, deixa eu até puxar se você me permite, obviamente, puxar claro. O gancho de um cara que sem ele, a área comercial não faria sentido nenhum. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas a área comercial, ela ela fica meio que num cabo de guerra entre várias áreas, né? O comercial com a mídia, o comercial com a operação. Mas tem uma área que eu acho que é a área que comercial menos tem conflito e é vital para o funcionamento de um programa, de uma empresa, de qualquer coisa que você vai criar, que é a área de experiência. E, assim, não é à toa que tem o mesmo nome que eu tenho. Tô brincando, Mas, padrão de qualidade de Lucas. Então, trago aqui, cara, com vocês, Lucas Lopes, nosso mago da experiência aqui, cara. Sem ele não daria certo isso aqui. Cara, valeu. É outra figura carimbada, né? E acho que a entrada do Lucas ela serve para mim como um grande exemplo do como a gente consegue fazer um bom profissional e você dar uma pista para um bom profissional. Então, cara, eu já fiz esse elogio abertamente.
E eu acredito que isso sirva de inspiração para outros profissionais. Então, e aí eu vou pegar um ponto daqui, antes de te liberar essa questão da experiência, mas respondendo uma pergunta que eu recebo constantemente. Ah, beleza, mas como é que eu trago talento? Como é que eu retenho talento e eu não tenho grana para reter esses talentos? Dinheiro é importante para todo mundo, mas se for por dinheiro, só por dinheiro, a conta não fecha. Então é importante você também entender se aquela pessoa que está ali dentro, ela tem um potencial de construir uma área somente através do próprio talento, efetivamente, da própria pista que você vai dar. Então, minimamente, a Adventures, não foi o Thiago, mas a Adventures por si só deu essa pista para vocês, e hoje vocês estão criando um processo muito mais robusto, e esse processo acabou de ser reconhecido como um grande gatilho que fomenta toda a parte comercial de um negócio. Mas, voltando, essa é a minha tarefa aqui como host, é descer isso para uma agência que está iniciando. Uma agência que está iniciando, essa área de experiência que foi agora enaltecida e estão fazendo um grande trabalho, assim, com outras áreas também aqui de partners, começou com uma pessoa. Começou com uma pessoa. Não veio todo um squad gigante, mas começou com uma pessoa. E eu queria que agora te trazer, Lucas, por muito tempo. Isso, a gente foi com 1 até 60, né? Foi com 1 até ter 3 clientes, não. Eu fui com 1 até ter 60 clientes. Foi algo nessa linha. Nesse ponto, Lucas, e aí eu quero começar a trazer um pouco mais de algo tático que a gente consiga gerar para o partner ou para a agência que está escutando a gente. Beleza. Os primeiros passos. Você veio com uma missão de atendimento direto para o cliente. Atendimento direto para o cliente básico, cru. Mas como é que você entendeu e o que você enxergou de possibilidade que a gente pode convidar esse dono da agência a mostrar para o time dele? Legal. Pô, primeiro, baita responsabilidade, né? Eu queria ver quem foi que organizou essa ordem, porque eu fui prejudicado, né? Eu deveria ser o primeiro assim, depois ir aumentando aqui. Mas acho que é super legal quando a gente vai falar sobre como estabelecer um time dentro de uma agência, que acho que a primeira pessoa que entra é importante, que ela precisa de ter o fit do negócio, né? E principalmente para uma área de atendimento, área de vendas, são as pessoas que estão ali no dia a dia com o cliente, eles que vão defender ali os valores, né, o propósito daquela organização. Então acho que o primeiro ponto, eu lembro até do nosso processo seletivo, né, foi você entender o quanto os meus princípios, os meus objetivos estavam alinhados com o que a Adventures pensava. E quando a gente entendeu isso, então, estamos alinhados, a gente começou a construir ali em diante, né? E logo nos primeiros inícios eu também precisava de entender o negócio, então acho que um time, primeira coisa, um time de atendimento precisa muito de entender qual é o propósito daquele negócio, como aquele negócio funciona no dia a dia. Mas trazendo para o tático, cara, né? A gente precisa de entender quais são os pontos de contato que esse time vai ter ali dentro. Então, é um grupo de WhatsApp, vai ser só via e-mail? Qual é a maneira que a gente vai interagir com aquele cliente? Daí em diante, a gente precisa de começar a identificar a satisfação deles com o nosso produto, né? Então, tem vários índices, indicadores de satisfação do cliente, tem NPS, QBR, tem... E cara, você trouxe agora uma coisa que eu acho que, de verdade, se eu tivesse que arriscar numa aposta, eu colocaria aqui 90%. 90% das empresas, quiçá das agências, os colaboradores não conhecem com profundidade o processo e o produto. Então, quando você fala que o seu time de experiência, ele precisa entender o que você faz, o que o negócio faz, eu vou além. Se você me permite, eu vou além. Eu acho que se a gente voltar e dar eu ia falar rebobinada. Nossa senhora! Novo, tá com quantos anos, Thiago? Um abraço pros patrocinadores. Vamos trocar aqui no comercial. Brincadeiras, mas, pô, eu tô com 38 aninhos. 38 anos, né? 38 anos. É que eu sempre erro a minha data. Mas, gente, brincadeira e eu acho que é super importante porque a maioria das empresas, os colaboradores não têm a noção total da operação, do processo como um todo. Eu acho que eles têm, no máximo, uma visão do próprio processo, do microprocesso, não do macroprocesso. E o que está chegando aqui, gente? A próxima DNVB? Estamos chegando à próxima DNVB. Rafa Velar está chegando aqui. De helicóptero aqui, um abraço, Rafa. Gente, né, e a gente está gravando esse pod ao vivo, céu aberto, Rio de Janeiro, coisa mais linda do mundo, e a gente controla coisas, tem coisas que a gente não controla. Mas eu quero de novo a sua opinião, e aí eu quero depois fazer mais um convite
para cada um de vocês, para a gente tivesse que dar um ponto de partida para ajustar o negócio. A gente falou sobre um comercial, sobre a importância, mas na visão de vocês, com base no que vocês estão sendo impactados, tivesse que, de verdade, você fosse a pessoa contratada para ajustar um negócio, onde que você daria mais atenção direta? Perfeito. Então, puxando sardinha aqui, né, para a experiência do cliente, olhando toda essa área de atendimento, acho que é super importante a gente entender o que o cliente espera alcançar com o nosso produto, né? Então, ele quer alcançar, ele quer o quê? Ter mais vendas, ele quer ter mais resultados de reconhecimento da marca dele, porque todo o tema de atendimento que a gente vai ter ali vai basear no objetivo daquele cliente. Então, aqui dentro, nós queremos ajudar negócios a realizarem mais rápido e melhor, né? Então, a gente transforma empreendedores, transformamos negócios com esse propósito. E como time de atendimento, nosso grande propósito é entender como que nós podemos, através de nosso atendimento, tanto do time de operações como do time de experiência, Isso. Ajudar esse empreendedor a realizar mais rápido e melhor. E para isso, nós precisamos de fazer isso. Como que a gente faz isso? Então a gente começa a ouvir, né? A gente tem alguns rótulos aqui que é papos de experiência, então nada mais é do que uma conversa individual com o cliente que está utilizando o nosso produto para entender o que ele sente do produto. Então, com base nisso, a gente cria planos de ação para melhorar o nosso produto de acordo com a visão do cliente. E aí a gente centraliza mesmo o que o cliente espera na entrega com o que a gente está entregando na ponta. O que eu queria ressaltar é o seguinte: quando o Lopes, quando a gente fala, né, o atendimento do Lopes, né, o atendimento com a figura do Lopes aqui, né, representando todo mundo, na verdade, o atendimento acontecia com o PXS, né? O dia a dia era com o PXS. Então a gente também tinha esse caminho de atendimento. E aí eu acho que o grande ponto aqui que vale lembrar quando você fala ali de eu precisava saber os detalhes, eu precisava entender o programa como um todo, você não tinha que saber só os seus pontos de atendimento, os pontos de atendimento de operações. Você tinha que saber o ponto de atendimento do Pires em comercial, quando ele dava uma mentoria comercial específica. Você tinha que olhar o programa 360 ali, Exato. Em todas as pontas. Então, a experiência, e aí, quando a gente fala muito atendimento, a gente fica com aquela cabeça de, é o GP, é o CS, beleza. Mas, cara, a grande virada de chave para a experiência, para a gente realmente transformar isso num braço experiência, foi você conseguir olhar 360, e quantas vezes a gente se desafiava, né, e ficava brigando ali, pô, Lopes, eu não acho que é isso, você, não, Rara, eu acho que... teve uma vez que a Rafa até comentou, a gente estava na reunião, eu, Lopes e Rafa, e a Primeira Rafa, reunião dela, primeira né? reunião Primeira dela, reunião com a gente junto. E a Rafa comentou assim, gente, eu não sabia se eu saía ou não, porque eu achei que vocês estavam brigando. Mas era isso, sabe? Porque ele estava desafiando o tempo todo. A operação não deveria ser assim por causa disso. Por quê? Ele tinha essa visão 360. Então, entender muito bem o produto fez o braço experiência nascer e ser tão forte dessa forma. Isso é uma coisa curiosa que eu percebi aqui na nossa conversa, nessa primeira rodada que a gente fez aqui, que talvez uma das coisas mais importantes que a gente fez foi escutar. Sim, total. Escutar foi o que fez a gente conseguir entender de fato o que o nosso cliente queria, tanto na área comercial para trazer ele para dentro, na operação para conseguir fazer o programa crescer da forma que era necessário para o desenvolvimento daquelas agências, não da forma como a gente achava que era o melhor, mas sim da forma como elas precisavam de nós. E da experiência de conseguir coletar dos nossos partners, dos nossos clientes, como eles estavam em satisfação, nos problemas e tudo que eles precisavam colocar para fora num canal correto para reverberar em todos nós dentro da nossa estrutura, né? Então, pegando as palavras do Thiago aqui, vamos aterrissar isso aqui para uma agência que está começando agora, né? Talvez a coisa mais importante que você tem que fazer é entender que não é necessariamente o que você quer entregar, mas sim o que o mercado precisa receber, né? E para você saber o que o mercado precisa, você tem que escutar. Então, eu acho só isso foi dado uma parada aqui que eu achei bem legal, que todos nós falamos de alguma maneira isso, né? Sim. E acho que um ponto super importante é que nesse início do programa, né, cara, eu participei de pitch de venda com o Lucas, né, para entender como ele vendia. Eu participava de reunião de consultoria que o Harley dava para entender o que o cliente sentia naquele momento. E depois disso, aí eu começava a dar conceitos, né? Então agora a gente teve uma nova colaboradora que entrou, que foi muito bacana. Acho que a gente já tá na maturidade para poder fazer isso também. Com o primeiro colaborador não dá, mas agora já dá.
que ela, durante um mês inteiro, ela não teve que entregar nada objetivamente. Ela só teve que aprender. Falei, cara, você tem que consumir, entender como funciona o comercial, entender como funciona a nossa entrega, porque daqui a pouco é ela que vai assumir essa frente com o cliente, junto com nossos PXS aqui dentro, e ela precisa de saber exatamente o que a gente quer alcançar com aquele cliente, para onde a gente quer levar ele. E para isso ela precisa de entender como o comercial vende, como a operação entrega e como que a gente pode conduzir todo o processo com ela ao longo dessa jornada. E por causa disso, ela já criticou um monte de coisa aqui dentro, né? A gente já realmente olhava de... A gente vicia, né? Lembra daquele papo? A gente vicia na visão e depois a gente não consegue... Você até consegue inovar, mas você não consegue sair daquela visão muito... Pô, você tem um ano construindo algo, cara, virou uma verdade. É tão recorrente aquilo que vira uma verdade. E aí, quando chega alguém, pô, com uma visão totalmente diferente, com experiências totalmente diferentes, e te desafia, a gente fala, é aí. E aí, com a escutativa, é o que a gente realmente consegue fazer certas pivotadas ali que não seriam feitas sem essa permissão. E fica envezado a nossa visão, né? Exato. Pelo tempo. E aí é muito curioso, porque a área de experiência, ela é talvez nossa maior chefe. Sim, Total. sim. Porque Ela tem essa obrigação de defender o cliente e também tem, pelo olhar do cliente, defender o programa pelo olhar do programa. Então ela é uma área neutra, não tem partido. E vocês falando disso, acho que é super importante realçar da necessidade da gente também não ir para aquelas áreas ou funções de ponta de entrega. Então, não é anormal a gente conversar com alguns empreendedores líderes que a primeira coisa que ele pensa, putz, eu preciso trazer um designer, um copy, um não sei quem. Ele vai pensando só no squad de entrega. Mas ele não pensa que ele vai precisar de um administrativo, ele vai precisar de uma boa pessoa de experiência, ele vai precisar de outras áreas que suportam toda essa entrega, essa qualidade de entrega, inclusive vendas. Acho que foi até por isso que eu pensei na hora que o Giovanni fez aquela pergunta. Cara, é óbvio que é vendas. Não tem como. Você não começa nada se você não trouxer pessoas para dentro. Até porque para trazer pessoas para dentro, precisa de oxigênio. Exato. Tem que gerar dinheiro. Tem que fazer isso acontecer, né? Total. E essa construção que a gente vai fazendo, e é super importante você saber qual que é o timing de você começar a abrir processos e criar essas caixas. Não é simplesmente porque você desenhou ou você leu ou viu no livro, Adventures tem. Adventures tem uma área específica, tal, XYZ. Cara, olha pro teu umbigo e começa vocês do é básico. fácil, vocês têm dinheiro. Pra vocês é fácil. Quantas vezes a gente já ouviu? Cara, inúmeras. E um ponto super interessante aqui, ontem no hotel a gente estava conversando sobre isso, né? Que você falou de saber o momento certo de abrir uma caixinha. É que desde o fim do ano a gente estava falando um pouco sobre o crescimento, né? E acho que um ponto super importante é que todo líder deve ter uma troca muito honesta ali com a pessoa que está sendo liderada, né? Aqui a gente chama de one-on-one, esse papo individual. E desde o início, quando eu estava construindo a minha carreira aqui dentro do Partner também, você estava falando, cara, para onde você quer caminhar? Eu vejo isso, mas é isso mesmo que você quer? E chegou um momento que a gente estava falando, poxa, acho que eu já consegui me provar aqui dentro, vamos dizer assim. E aí pensamos, talvez agora seja o momento de eu ser líder. Mas naquele momento a gente precisava muito mais de um PXS, né? Do que a gente ter mais pessoas de atendimento. E nesse momento eu mesmo falei com você, falei, Thiago, acho que não faz sentido contratar alguém para me ajudar e me tornar um líder aqui dentro, porque não é isso que o programa precisa agora. Então eu entendi o momento do programa, né? E acho que a cultura é tão importante por isso, porque se eu tivesse pensado só no meu crescimento como carreira e só no financeiro, eu com certeza ia falar, não, poxa, você tem que me promover, você tem que promover. Mas naquele momento eu estava entendendo, não, o que o cliente precisa, o que o nosso produto, para continuar entregando em alto nível, precisa, é que a gente tenha mais pessoas que desempenhem outra função do que o meu próprio crescimento ali dentro. O dia tá acabando, né? A gente tá entregando uma semana, pôr do sol. Então, se você não tá vendo, você tá só escutando isso no Spotify, no Deezer, sei lá, qual que é a plataforma que você tá escutando, vai pro YouTube, dá uma olhada aqui, esse visual tá lindo. Sabe o que eu me sinto? Agora eu já vou entregar a idade, já falei quantos anos eu tenho.
Lembra da MTV? A antiga MTV? Que tinha o Luau, que eles começavam Caramba, falando. legal. Essa Eu tô foi me boa agora. sentindo no Luau MTV, das agências de marketing do Com Brasil. certeza. É o programa que tá acelerando as agências dentro de Luau. Não, de verdade. Olha, Pode cantar. não, olha isso, sério, pelo amor Dá de um Deus. zoom out aí. Dá um zoom nisso aqui, Camis, por favor. Cara, esse é um cenário absurdo. Mas vamos. Deixa eu trazer um ponto que pegando isso que a gente falou sobre. Ah, não, vocês têm dinheiro, vocês conseguem fazer. Cara, durante muito tempo eu fui o único comercial. Tá? Da Avelar, da antiga Adventures. Exato. Sacou? E assim, não é um ponto. É importante que você que tá escutando a gente, que tá aqui assistindo isso, entenda que não é quantidade de pessoas que vão fazer a coisa acontecer aí dentro. É qualidade de pessoas. Você procurar pessoas que estão ali, né? Tem uma frase que o Thiago gosta, que fala, que eu adoro, cara. Pessoas que vêm pro dinheiro, vão pro dinheiro. Né? Pessoas que vêm pro propósito, ficam por propósito. Por propósito. Então, assim, se você acha uma pessoa Excelente. que tá drivada no propósito, no que você pensa, na tua cultura, para onde você quer levar esse negócio, naturalmente você tem ali um catalisador do teu crescimento. Você é uma pessoa que vai lutar por você, vai fazer a coisa crescer, e consequentemente ela também faz parte do negócio, e eventualmente, né, acho que é até uma consequência nossa aqui, da Adventures, né, nosso programa de partnership fala muito sobre isso, né, tem muito Sim. nesse sentido de, cara, quem é esse catalisador? Quem são essas pessoas que estão aqui pelo propósito? Naturalmente vão ser premiadas, naturalmente vão ter pista, naturalmente crescem. Então, entenda que não é a quantidade de pessoas. Não vão ser 5 comerciais que vão fazer você vender mais. É um bom comercial. É uma Exato. boa estrutura, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E agora que vocês são líderes, né? Todos nós somos líderes, né? A gente está liderando e capitaneando times. Tem um desafio gigante em cima disso. Porque, como você disse, você foi o primeiro comercial ou o único comercial durante muito tempo. Ok, então você já mostra que você tem a capacidade de realizar. Agora, como é que vocês estão olhando para uma perspectiva agora? Ok, não sou mais eu que estou ali naquele momento fazendo o pedido. Como é que eu faço ou transmito para que Isso é outras difícil pessoas demais. consigam fazer do mesmo jeito ou melhor do que a gente? Cara, isso aqui eu descobri da pior maneira possível, tá? Olha só. Você, tô falando com você. Você pode ser o melhor da sua área. Você é o melhor designer, você é o melhor comercial, você é o melhor engenheiro hidráulico, tanto faz. Você é um péssimo gestor. Você consegue entender isso? As skills que fazem de você ser um excelente profissional da sua área de execução, elas servem de praticamente nada quando você vira um gestor. E, cara, isso chega a ser assustador quando você vira gestor. Porque você começa a entrar num desafio, você fala, cara, como é que eu lido com isso? Como é que eu falo isso pra essa pessoa? E até pelo desafio mudar, às vezes o cenário é totalmente diferente do que você já viveu em outras experiências. Então, assim, eu tô com um Partners que é um negócio muito diferente do que existe no mercado. E, assim, as nossas dores, claro, obrigatoriamente algumas das dores de soft skills, elas vão ser corrigidas da mesma forma que qualquer empresa. Mas tem outras que, assim, é muito específico. E aí, como é que você consegue se adaptar, né? Aonde no mundo existem PXS? Além daqui. Não existe. Isso é verdade. Como que você lida com um PXS? Que é uma função que não existe no mundo. E isso é uma grande dificuldade, por quê? E aí, tentando traduzir e trazer um pouco mais de clareza, é muito difícil. É muito difícil porque, na teoria, você consegue realizar isso. Mas no ato de quando você se torna líder, imediatamente você precisa desligar a sua total habilidade e começar do zero. Você recomeça Entregar pelas pessoas. Exato, através. porque é completamente diferente. E aí você descobre, que acho que pra mim essa é a grande magia. Você descobre que tem pessoas que são muito melhores do que você. Muito melhor. São muito melhores. Eu não teria capacidade de fazer o que vocês fazem. Não teria. E contribuindo, assim, acho que essa é uma coisa que eu vejo muito nas agências do programa, que estão iniciando o programa, né? Uma das dores que eu mais vejo é que não existe uma diferenciação entre um gestor e executor dentro das agências.
Né? A pessoa ela é um executor e também é um gestor, mas ela não consegue ser um bom gestor porque ela está executando. E a maioria gosta de executar. Exato. Gosta de ficar ali, sabe? É a zona com a de- barriga no balcão, sabe? E quando você é um comercial, zona de conforto dele. Zona de quando você é um conforto. comercial, qualquer função que demanda alta performance e você é um excelente profissional naquela função de alta performance e vira um gestor, fica muito difícil como você, como um novo gestor, não querer assumir aquela coisa da alta performance, porque você tem que bater aquela meta, aquele número, aquele KPI tem que ser atingido. Então, eu acho que fica cada vez mais desafiador porque você tem que fazer com que o resultado venha através dos outros, tem que liderar pessoas, né, formar pessoas e literalmente alavancar o resultado que seria feito só por uma pessoa, no caso você, pelo multiplicador que você quer seu time. Então, isso é assustador. E esse processo, ele é lento. Porque é muito mais fácil eu ir lá e falar para ele, tá errado, fazer. Pegar e fazer, porque eu demoraria 15 minutos para refazer esse processo eu mesmo e demoraria 15 dias para ensiná-lo a fazer corretamente. Então, naquela questão de pressão e temperatura, eu prefiro eu mesmo sentar na cadeira de novo de operação. E aí eu crio esse vício. Exato. E o Lucas roubou não só o microfone, mas a minha fala, né? Porque é exatamente isso que eu ia falar. Porque é um processo também de educação, né? Porque você tá ali, é como você falou, você sabe resolver, você sabe o que tem que fazer para gerar resultado e aquilo pode te causar a perda de um cliente, né? Então, imagina para um dono de agência que hoje tem um negócio que qualquer cliente que ele perder vai impactar diretamente na paz dele, vamos dizer assim. Exato. Porque ele não vai dormir bem. Exato. E aí ele precisa de sair de um processo para que ele possa alavancar o negócio dele, mas ele sabe que ele sair pode resultar na perda de um cliente, porque o cliente está reclamando diretamente com ele, porque os processos não estão fluindo e o cliente vai direto a ele, mas agora ele tem um time de atendimento que cuida daquele cliente. E aí ele, em vez de ir lá e resolver a demanda, ele tem que começar esse processo de educação e conduzir que o cliente passe pelo caminho correto, né? E isso é muito difícil. Porém, quando a gente consegue estabelecer isso, você começa a ter um negócio autogerenciável. E você começa a sair e pensar na estratégia e ter mais resultado. Isso aconteceu muito. Eu e o Harry, né? A gente tava aqui. Então, o Thiago plantou o mato, o Harry e o Lucas começaram a cortar o mato e eu cheguei para ajudar. Foi basicamente nesse sentido. Nesse processo de ajuda, quando a gente já via o chão assim, o Thiago saiu, tipo, da operação. E a gente ficou, e agora? E a gente não sabia fazer nada sozinho, né? E agora? Tem que validar com o Thiago. E aí acabou que chegou o momento, o Thiago falou, não, vocês podem tocar. E a gente não sabia nem pra onde ir. E muitos problemas foram acontecendo no meio desse caminho, desafios que foram surgindo. Natural. E a gente teve que aprender a lidar com isso. E hoje, eu lembro que o Luca, né, que é do time, foi se não me engano, na quarta-feira à noite, ele tava fazendo uma configuração na área de membros, e a configuração que ele fez sumiu todas as aulas. Todas, assim, acho que eram mais de 200 aulas. E ele mandou uma mensagem pra mim, eu falei, tirei um print e mandei pra ele. Falei, cara... Ele foi demitido? Tá quase, boa. tá em processo. O Luca tá aqui, o Luca tá na nossa frente. E foi muito legal, né, que ele mandou uma mensagem, falei, cara, houve um erro aqui, sabe o que aconteceu? E ele falou, cara, eu fiz uma configuração, mas não era pra mudar, né? A gente entendeu que nessa configuração ia alterar só o formato, mas as aulas iam continuar. Só que ele mudou todo o formato e a gente perdeu todas as aulas. E tipo, 7h30 da noite, né? E aí ele me mandou mensagem super preocupado e falou, cara, e agora? Tipo, tô desesperado aqui. Eu falei, cara, calma. E ele, tipo, achando que eu ia ficar muito nervoso. Eu falei, cara, fica super tranquilo, porque a gente vai resolver. Talvez amanhã eu peço pra todo mundo cancelar Essa tudo. calma a gente não tinha no início. Fique calma bem que a gente claro. tinha no início. E foi exatamente isso. Eu falei, cara, pode dar um grande problema, mas amanhã a gente para tudo e resolve, né? E ele assumiu a responsabilidade, ele foi lá e conseguiu consertar de um jeito que talvez eu não consertaria. Mas isso é um processo, né? E depois ele falou, cara, depois daquilo eu me senti mais confiante para poder saber que eu posso errar. E dar essa chave pro time, acho que é o maior gatilho que a gente faz como líder. Cara, eu tenho uma história dessa pra comercial muito, muito boa. Que qual a minha, assim, de uma maneira super curta, quando eu entrei na companhia, né, quando eu era Velar ainda lá atrás, eu já entrei e o ticket, ele era um ticket que no início, quando ele começou a crescer, né, a gente, tinha um ticket super baixo, quando a gente começou, o ticket da Velar era na casa dos R$800, ali eram escolas que a gente atendia majoritariamente. Só que o ticket foi subindo, aí daqui a pouco a gente começou a fechar uns contratos que a galera queria pagar, tipo, R$8.000 por mês.
E um contrato de 1 ano, isso daria quase 100 mil reais de contrato. E aí eu comecei a travar. Eu comecei a pensar, cara, eu não posso perder 100 mil reais. Se eu perder 100 mil reais, o Rafa vai me matar. E vocês sabem como é que é o Rafa. E aí eu pensei, tô ferrado. Que aí aquele e-mail que você escreve em 2 minutos vira um e-mail que você demora 30 minutos pra escrever, porque você tem medo de mandar algum erro ali. Você entra numa call pra falar com o lead, começa a gaguejar de medo, etc. Ou seja, resultado, obviamente, eu perdi vários contratos desse. Só que o Rafa, que era o meu gestor direto na época, ao invés dele me crucificar ali e falar, cara, pô, como é que você fez isso? Foi completamente diferente. Foi exatamente na mesma linha do Luca contigo. Ele falou, cara, bro, né? Fala, bro, olha só. Eu não me importo que você perca esses contratos aqui, que vão vir outros. Cara, só dá o teu melhor e traz pra casa. Cara, isso me deu uma confiança de que eu poderia ser eu mesmo e falar com o cara e aí a coisa começa a de fato caminhar. Então, eu acho que também, pegando esse gancho dar a confiança para o teu time testar e errar, vem uma frase do Ricardo Dias muito, muito forte na minha cabeça, que é a gente errar na velocidade de uma Ferrari por um preço de um Fusca. Né? Aqui a gente tem que ser obcecado em errar. A gente tem que buscar erros novos sempre. Porque é isso que movimenta a gente, né, cara? E as pessoas às vezes olham pra gente como partners, como adventures, e acham que aqui é tudo flores. E não é. A parada que pega fogo. Metas ousadas. Metas ousadas, a gente tentando coisas novas, errando. E tá tudo bem. Agora, tem que ter esse estômago, né? E tem que ter o fôlego, né? A gente falou do oxigênio gerado pela grana, né? Comercial ativo, etc. E isso permite isso permite que a gente erre, que a gente teste e que a gente não morra na primeira esquina que der um problema. Então é super importante. E tem um ponto legal que é o seguinte, a gente começa a olhar as coisas até certo ponto, podemos errar até aqui. Chega um momento que a gente precisa de uma solidez na construção. E o que a gente fez muito nesse período foi, cara, tem vários pratos rodando aqui, qual que a gente pode deixar cair? Vão cair. Um deles vai cair, vários deles vão cair de uma vez só, mas assim, o que a gente pode deixar cair? O que a gente pode deixar esse cara, que aí trazendo o exemplo do Rafa, a gente pode deixar esse cara errar um pouco para ele aprender e tal, mas isso aqui tá caindo tudo bem, mas isso aqui tá sustentando. Isso aqui eu seguro, eu dou solidez, eu dou estrutura, é uma coisa que a gente fala muito aqui dentro, de não só criar a estrutura para algo que realmente possa, né, não vire aquela torrezinha, aquela piramidezinha de copos, né, que se dá um peteleco ali, desmorona tudo. Realmente, como que você constrói essa estrutura. E outra, como que você forma essas pessoas, aí voltando no outro gancho que a gente estava trazendo aqui também, como que você forma essas pessoas para que essa estrutura seja criada por elas agora, a partir de agora. A gente vai olhar para prioridades, a gente vai olhar para gestão de crise, visão geral do negócio, conectar com novas frentes, mas o que segue a partir de agora é com esse pessoal que está sendo formado. Exato. E acho que é um processo de que o cliente no início, né, principalmente quando você é pequeno, depois você começa a crescer, o cliente ele não entende o processo. E ele acha que você que atendeu ele desde o início, você que era a pessoa que começou aquele processo, vai atender ele muito melhor, vai gerar muito mais resultado para ele. Mas na verdade, quando você começa a contratar pessoas, muitas vezes as pessoas são até mais qualificadas que você. Total. O estilo de relatório que o time traz hoje, né? Por exemplo, hoje a gente teve aqui dentro uma apresentação de resultados ou de coisas que a gente vem construindo ao longo desse mês, e o que eu pude apresentar foi talvez zero construído por mim. Foi muito mais construído pelo Luca, pela Rafa, pela Gabi, mas nesse processo, né, é o processo de dar pista para ela. Se eu começo a assumir teve um problema e eu vou entrar na frente e eu vou resolver e vou tirar do time essa oportunidade de ir lá e resolver esse problema. Eu educo o cliente de que eu sou maior do que eles. E aí, nesse processo, eu nunca consigo sair da operação. Então, acho que para uma agência pequena é super importante você entender que o seu time, se você contratou alguém, é porque você confia nele. Você precisa trazer a mesma confiança que você tem para que o seu cliente também confie nele e entenda que ele pode gerar resultado. Gente, vocês falaram tanta coisa rica aqui que vale a pena voltar e, de verdade, ir tomando nota. Quem tá ouvindo, volta e toma nota, porque tem muita coisa rica. E eu acho que uma das coisas importantes que faz uma fusão e um blend de tudo isso o errar faz parte do crescimento. É uma dor e ela é boa para isso. Só que ela não pode ser demasiada, porque isso vai te gerar problemas muito graves. Mas ao mesmo tempo, se você não assumir
tomar riscos na sua vida, no seu negócio, ele não vai crescer. Se você for no gostosinho, de ir ajustando, ele não vai crescer. Tomar risco faz parte do crescimento do negócio. E tomar risco, de um jeito ou de outro, vai acontecer. E eu acabei aprendendo esse conceito que a gente conversou agora com o próprio Érico Rocha. Que ele disse em alguns momentos que, cara, tem hora que você vai ter que deixar queimar. Você sabe que tá errado, você sabe que não tá bom, você sabe de verdade, mas não tem como você resolver aquilo naquele momento. Existem outros problemas que vão fazer com que você tenha que atuar de uma maneira muito mais enérgica para resolver, para você continuar o flow do crescimento. E não efetivamente parar no detalhe, parar na coisinha. Porque o cliente vai reclamar sempre, independente do seu tamanho. Colaboradores vão vir e vão embora, como sempre, faz parte. Mas só de verdade, quem está pelo propósito, quem está pela causa, quem está de verdade engajado no que está fazendo, entende que ali ele consegue imprimir a sua arte e os seus sonhos, de verdade eles vão ficar. E eu acho que é muito curioso que as melhores pessoas em quesito de negócios que eu conheci e as empresas mais sólidas que eu conheci são aquelas que elas viram e entenderam um erro que estava acontecendo com elas de uma maneira não de se crucificar e falar, nossa, acabou para mim, já era, ou então a culpa é do fulaninho, a culpa é do ciclaninho, o mercado tá oscilando, o mercado é que não me entende, ou então meu bairro é ruim, minha cidade é ruim, meu estado não é o melhor estado do Brasil. Tudo muleta. Vender. Tudo muleta, exatamente. As melhores pessoas que eu conheci são aquelas que elas veem o problema, elas sentem o problema, elas não ignoram o problema. O problema ele existe. Só que elas colocam numa ótica de o que eu posso tirar de aprendizado disso aqui para não acontecer de novo. E para evoluir para um próximo problema. Um problema, né, no next stage do problema ali, que é aonde você de novo vai ter que se fazer essa pergunta, como eu vou agora o próximo passo? Isso é crescer, gente. Isso é crescer, né? Sobre modelo de negócios, né? A gente conversa muito, inclusive, com os próprios partners sobre, cara, vamos escalar, vamos crescer aqui e tal. Não, mas olha só, isso aqui eu não posso mudar, porque isso aqui é a minha cara, isso aqui. Só que vai morrer com aquilo. O negócio vai morrer, a pessoa vai morrer com aquela mentalidade, não vai crescer, não vai conseguir construir nada. Porque quando a gente foi criar o Partners ali, a gente tinha uma ideia no dia 30 dias depois apresentando para o Rafa, 2 meses depois é outra coisa, 6 meses depois totalmente diferente, 8 meses depois já tinha virado tudo de cabeça para baixo. Mas qual era o grande ponto? A gente mudava o modelo de negócio, se adaptava e realmente conseguia entregar o melhor, o que a gente podia de melhor ali com esses novos modelos de negócio, porque a gente ouvia muito, conseguia trazer os benefícios que a gente aprendia, né? Você errava bastante, você aprendia bastante e trazia isso novamente embalado, né? Um novo formato de entrega, que isso fazia sentido. Talvez, cara, se a gente fosse seguir com o mesmo modelo de negócio que a gente previu lá no início, não teria. Acabou, já estava morto. Então, eu vejo muito, eu só queria trazer esse ponto que eu vejo muito um vício, talvez, não sei se vício ou se uma miopia. Cara, é esse modelo de negócio e eu não vou mudar. Eu complementaria o que você está falando, que é o seguinte, que é uma frase, eu vi o Felipe Tito falando essa frase, não sei se é dele, que as pessoas, elas rezam pela chuva, mas elas têm medo da lama. Isso é verdade. Né? E aí eu digo, e tem uma outra frase que um executivo do meu time, ele fala nos pitches de venda dele, que eu acho super genial, que o burro ele erra e não aprende, o inteligente ele erra e aprende, e o sábio ele aprende pelo erro dos outros. Né? Então, para mim, o programa Partners, ele é isso. Exato. É você não ter que errar o que a gente já errou, porque vai por mim, a gente já errou muito. Como diria o Thiago, já tá o caminho ali, né? Exato, já tá pavimentado. É você ser sábio ao ponto de entender a forma como a gente opera, colocado, obviamente, adaptado para a tua realidade e momento, mas já num nível de jogo que você vai demorar talvez 4, 5 anos para chegar. Isso se você chegar. Então Cara, e é genial. Eu tenho que vender, né? Não, mas é genial isso daí, gente, porque existem alguns pontos que eles estão um pouco mais obscuros de tudo isso, né? Às vezes, pode ser pelo próprio empreendedor. Ele tá na zona dele de
de maestria que ele executa. Então, o fato de tirá-lo dessa zona que é empreender, isso pode gerar de um jeito ou de outro algum tipo de desconforto e gera essas muletas. E eu acho que um ponto super importante de entender, Harry, e a gente mudou muito o programa. Mudamos muito. O Partners, ele vem mudando, eu ia falar cada semana, mas a cada dia, de verdade a cada dia. Mas uma coisa não muda, e por isso que a gente continua avançando. O propósito do programa, ele não mudou, em hipótese alguma. A gente mudou os entregados, a gente mudou eu falei do modelo. Mudamos o modelo, mas o propósito continua Exato. sendo exatamente o mesmo. Um programa de aceleração de negócio. Exato, porque acho que isso foi o hack. Enquanto o Harry tava falando, eu tava com esse pensamento na mente. Eu lembro de uma reunião que a gente teve e a gente tava defendendo o programa, pensando em o que seria o programa. E aí o Thiago sempre fala com a gente, né? Aterriza, porque às vezes a gente tá sonhando demais. Aí o Thiago traz a gente pra realidade, porque a gente pode realizar no próximo dia ali. Mas eu lembro que o Thiago falou uma coisa muito legal. Ele falou: não se apega ao negócio, não se apega ao partner, se apega ao propósito. Porque, independente da maneira como a gente vai entregar, se a gente tiver o mesmo propósito, a gente vai gerar resultado. Perfeito. E depois disso virou muito a minha mente. Aí o que eu comecei a entender é que se eu mudo o propósito o tempo inteiro, e não só a maneira como eu entrego, eu acabo matando até os talentos que eu trouxe. Porque quem eu trouxe como talento veio acreditando no meu propósito. E se eu mudo o propósito o tempo inteiro, eu perco esse talento. E outra coisa que pode acontecer é eu não deixar esse talento criar. Então eu trago um talento, mas não dou oportunidade de ele mudar, não dou oportunidade de ele criar. E eu mudo o meu propósito, eu matei o cara. No final eu falo o quê? Essa pessoa não era boa pra cá. Mas na verdade, talvez é o papel do líder de manter o mesmo propósito, dependente de qualquer alteração na entrega, e de deixar com que um talento que ele trouxe, com base no propósito, tenha pista para poder criar. Lucas, o líder, ele é muito confundido como uma posição confortável. Alguém que já chegou lá em cima e tá ok, tá tranquilo. Mas ele tem a mesma responsabilidade de qualquer outro colaborador. Ele tem a mesma responsabilidade sobre o todo de qualquer outro colaborador. E que de verdade eu tenho que direcionar. Eu não sou melhor e nem pior que ninguém. E não estou acima de ninguém. A minha tarefa é direcionar. E eu vejo que muitos não fazem essa abertura e matam os talentos ali embaixo, porque eles se colocam numa condição de verticalização muito maior, ou seja, eu estou acima. Eu estou aqui acima porque eu sei mais que você, porque eu entendo mais que você. Quantas vezes você viu pessoas que são muito boas tecnicamente, vão para lideranças e nada acontece, e pessoas que às vezes nem eram tão boas tecnicamente, mas se encaixam como líder e voam. Porque de verdade cada um tá fazendo aquilo que ela tem a sua habilidade. Então acho que é super importante quando você está trazendo um negócio pequeno, está começando, e eu trago números de partners transparentemente, não é para posicionar a gente como algo incrível, mas para mostrar que isso é possível. Beleza, tem toda a Adventures, tem todo o background, o Harry falou agora, porque vocês têm dinheiro. Cara, ninguém é louco aqui dentro da companhia. Ninguém vai queimar dinheiro aqui dentro da companhia. A gente não começou colocando dinheiro. Não, pelo contrário. Se a gente não entregar dinheiro, acabou o jogo. Só que a gente começou com 1, com 2, 3, 4. E a gente tá entregando e tá tendo um nível de conversa tão pra frente com 20 e poucas pessoas. E às vezes eu vejo agências, pode ser agências, mas eu acredito que isso tem em todos os mercados. Eu tenho 20 anos de marketing, de não sei o quê. Eu tenho... Legal, quantos colaboradores você tem? Eu tenho 10. Eu tenho 20 anos. Qual que é o seu sonho? Fazer 1 milhão. Cara, a gente fez isso no primeiro 3 vezes. E vamos para crescer 400%. Por quê? O mercado tá bom. E o mercado tá bom não é para marketing. O mercado tá bom para tudo. E o que a gente está fazendo agora? Tentando inspirar as agências a olhar que o negócio dela pode ser muito mais do que isso, se ela quiser. Se ela quiser fazer a agência dela, tá tudo certo. Mas o que você não pode fazer como empreendedor, é quebrar e trazer uma visão distorcida do que eu não vou ter que sair em nenhum momento da minha zona de conforto, tudo que eu mandar vai ser sempre muito bem executado e o cliente ele tem sempre que obedecer ao meu estilo de vida. E aí gera frustração. Porque o mundo não funciona. O Rafa fala isso, né? O mundo não gira em torno de você. Então, cara, começa a olhar o mundo com uma visão mais adulta.
Se você não quer crescer um negócio, mas eu tenho certeza que você quer pagar uma escola melhor pro seu filho, eu tenho certeza que você quer poder viajar num cruzeiro, eu tenho certeza que você quer fazer esse tipo de coisa. E por que tu não faz? Porque você tá amarrado num estilo e num formato de liderança e de gestão de negócio há 10 anos e não se ligou que não tá dando certo. E precisa mudar. Exato. E normalmente normalmente não, né? 100% das vezes é reflexo da cabeça do dono. É o dono que tem crenças limitantes que estão afetando diretamente o negócio dele. 90% o problema é o dono. Sim. É o dono. É Desculpa, incrível. gente, mas é real. É incrível, é incrível. Às vezes você, dono de agência, tá falando o seguinte: não, meu colaborador ali, ele não me respeita. Meu colaborador ali, ele chega atrasado todo dia. Mas você não tomou aquela atitude. Você também chega atrasado todo dia. Você também desrespeita as pessoas. Exato. Você não toma os seus devidos cuidados. Você é o primeiro que critica o cliente, fala assim, cliente é um porra. Na frente da tua equipe. Aí a sua equipe fala: não, aquele cliente realmente é um porra. Aí quando o cliente sai, todo mundo fala: graças a Deus aquele cliente saiu. Tu fala: não, mas como assim, Graças a Deus o cliente saiu. É um absurdo. Mas acontece... aquele memezinho, né? É raro, mas acontece muito. Mas, gente, é muito legal fazer o pod, né? Porque Cara, eu tô adorando esse o negócio. tempo voa. Ele voa de um formato, assim, muito rápido. E já tá noite, né? Quem tá vendo no YouTube já desceu aqui à noite. Se deixar e as baterias puderem, nós vamos horas, tá, gente? Então se preparem. Não sei se vocês tinham programado alguma coisa para sexta-feira à noite. Pode cancelar. Não, brincadeira à parte, gente. Todo convidado que vem no pod, eu sempre peço para que ele consiga tirar algo de dentro da caixinha do Partners e jogar para o mundo de forma a contribuir. Então, aquilo que é de verdade, vocês... eu já tô vendo gente fugir da pergunta, hein? Mas assim, qual que é a sacada aqui? Algo que você de verdade acredita como empreendedor da sua trajetória, cada um de nós. Se a gente pudesse trazer um conselho, um direcionamento, um hack que possa o empreendedor hoje pegar e colocar no negócio dele, independente se ele está dentro do Partners ou não, aplicar agora e começar a ter resultado. Pode ser, cara, o que cada um, da área, do processo de cada um. Acho que é super legal. Dessa forma, pelo menos, eles vão ter algumas dicas para começar a semana que vem, já muito mais engajado em resultado, muito mais engajado em crescer do que eles começaram essa semana que acabou. Vamos lá? Quem começa? Posso começar? Pô, já chamou no peito. Tá vendo? Estamos com a liderança certa. Tiago, a gente fez um diagnóstico agora há pouco tempo, vou contextualizar para poder responder essa pergunta. A gente fez o diagnóstico agora há pouco tempo, diagnóstico das agências, em breve, já está saindo para alguns, mas em breve para todo mundo. E a gente fez um outro diagnóstico falando sobre pessoas. Fala de alta performance e auto performance. E aí você pode ficar, auto performance? Como que a gente consegue olhar para dentro a pessoa, o colaborador, o empresário, enfim? Como que a gente consegue olhar e ver propósito no que a gente está fazendo? Ver realmente fundamento. Porque é aquele lance que a gente estava falando antes. Se não tiver, a gente não vai permitir, né, por muito tempo aquilo acontecer, sabe? Não vai ter essa consistência que a gente fala da performance. A performance é consistência e sempre se desafiando. Então, a auto-performance, né, ela vai acontecer à medida que a gente tem muito claro esse autoconhecimento, essa busca do coaching group que a gente faz com as nossas equipes e tal, se conhecer bem, todo mundo trocar bastante, conseguir entender, cara, mas você pode me ajudar em quê? O que eu posso te ajudar, sabe? Essa troca. Então eu vejo como operações, aí você pedindo de acordo com as caixinhas, como operações, a gente é muito exigido de alta performance. Legal, ótimo, e é isso mesmo, você não vai performar sendo redundante. Agora, quando você pensa em auto performance e tal, e olhar para dentro, cara, olha pro teu time, faz um coaching grupo, faz uma rodada de aquela nossa planilha de, cara, vamos botar aqui, só jogar o que cada um é bom. Beleza. Pô, pode ser que lá na frente, quando a gente precisa de um conteúdo desse, essa pessoa aqui já tem, a gente nunca passaria pela nossa cabeça que aquela pessoa tem aquela competência ali. Mas por quê? Porque a gente está se permitindo se conhecer e trocar muito. Então, eu acho que como operação de uma agência, geralmente, a operação é designer, o GP e tal, as pessoas não se conhecem, elas simplesmente pegam ali o GP, que é mais lado de experiência, vai priorizar a entrega para o cliente em qualidade, o designer, o copy, e toda a equipe de operação ali vai priorizar produtividade, fazer em menos tempo, hora homem e tudo mais,
E a real é que não tem nada conectado, as pessoas não têm aquela profundidade ali. Então, assim, quando você começa a realmente montar um time, aí sim um time, as pessoas começam a ter um relacionamento ali de um gostar do outro, da gente ficar conversando até 3h30 da manhã ontem. Então, assim, esse tipo de coisa faz com que você consiga a alta performance. Boa. Cara, e o pior é que realmente o que eu ia falar, apesar de não ser comercial, esse meu ponto, é diretamente ligado ao que o Harry falou. É basicamente, eu vou falar basicamente a mesma coisa que o Harry falou, só que eu vou dar entre muitas aspas, um exercício diferente para ser feito. Você vai botar dentro de um pitch com arcos narrativos e punts, igual você gosta de falar. Não, dessa vez não, juro por Deus. Mas assim, pra mim a coisa mais importante de um negócio é a cultura. Então, a primeira coisa que você tem que fazer como um negócio, mais do que qualquer outra coisa, é você estar com as pessoas alinhadas contigo, né? Entender qual que é o propósito da pessoa que está contigo, para que o propósito dela esteja alinhado com o seu propósito, consequentemente o propósito do negócio. Então, recomendo fortemente, porque a gente percebe isso, eu particularmente percebo isso aqui dentro do programa Partners. 98% das agências que entram no programa Partners não tem processos que estimulam a cultura. Então eu recomendo muito forte que você que está aqui vendo isso, escutando, crie rituais com os seus times, tá? Dailies, weeklies, né? Reuniões semanais, reuniões diárias todo dia às 9 horas da manhã, reunião semanal, toda sexta-feira, na parte da tarde, fazer um apanhado da semana, como é que foi. One-on-ones, né? Reunião 1 para 1, você com o seu liderado. Cara, e eu não tô falando fazer um para 1 de 10 minutos, faz um para 1 de 1 hora, para entender, para escutar de fato, ter interesse genuíno na pessoa. Então assim, se você fizer isso, naturalmente a sua operação vai ficar melhor, porque as pessoas vão estar comprometidas contigo. Consequentemente, teu comercial vai estar bem mais dedicado a você, muito mais dedicado ao propósito, porque ele está alinhado contigo, ele não quer te decepcionar. Inclusive, deixa eu até fazer um parênteses aqui, para ver como eu lembro isso até hoje. Entre aspas, o esporro mais duro que eu tomei na minha vida como colaborador não foi nenhum esporro de você errou, não. Foi quando meu gestor falou pra mim assim, cara, eu contava contigo. Forte, isso dói. E isso só dói quando você respeita aquela pessoa. Quando aquela pessoa é teu mentor, aquela pessoa é uma pessoa que você admira. E se você não tem essa admiração vinda do teu colaborador, é porque você está falando com um gestor dela. Então eu recomendo fortemente que criem reuniões diárias, semanais e individuais de 1 para 1 com seus colaboradores. Essa é a dica que eu dou. E essa consistência, ela só acontece com a rotina. Então eu acho que você colocou um ponto muito bom, que a gente negligencia a rotina. E aí, obrigatoriamente, a gente não cria consistência, mas depois eu começo isso aí, a partir do mês que vem eu começo essa rotina. Não, a rotina, ela só vai ser rotina se você realmente fizer a coisa acontecer. Então, perfeita a colocação da rotina. Boa. Eu tava até anotando aqui, né, porque é tanto insight que vocês estão contando. E ele tá anotando de verdade, tá, gente? De verdade estou anotando aqui tudo que eu ia falar, mas pra mim tem 3 pilares, né? Acho que cultura é fundamental, assim, todo o talento que a gente tem dentro de Partner e dentro da Adventures veio pela cultura e fica pela cultura. E o mais louco é que quem não tem a cultura é expulso pela cultura. É verdade. Assim, as pessoas que menos tinham fit cultural com a nossa entrega saíram por vontade própria. E nunca foi a gente ter que tomar essa iniciativa. Então acho que isso é super importante, né? E se você encontra que dá um alguém, alívio, né? Porque você não alívio. quer... Mas se você encontra alguém que não tem fit cultural, você tem que agir rápido e tirar essa pessoa da tua organização, porque ela pode contaminar a tua cultura. Então, acho que esse é um ponto super importante e acho que uma coisa que o Rafa fala muito, que a Nelo fala muito aqui dentro, é que se você como empreendedor não é quem cria a cultura vai se criar por si só. E se não é a gente que puxa a cultura vai ser criada às vezes pela pessoa que tá no mimimi, que reclama. E aí essa é a cultura que o meu time vai ter como um todo. Segundo, acho que gerar valor para o cliente. Entender o que o seu cliente quer alcançar. Contratando o teu serviço é super importante. Que se você não tiver isso muito bem alinhado, com certeza o seu cliente vai sair. Ele vai dar churn, ele vai pedir para sair, vai cancelar o contrato, porque ele entra com expectativa, aquela expectativa não é o que acontece na prática, você não gera valor para ele e um relacionamento não é muito bacana. E por fim, acho que é super importante aprender com o cliente e com o time, né? Então, a gente fala bastante de que a gente escuta o cliente aqui dentro, mas quando a gente começou a escutar o time, a gente começou a construir muita coisa a mais muito também. Mais. Então, às vezes a gente quer tanto
eu vou centralizar no cliente, vou centralizar o cliente. Mas e as pessoas que estão entregando na ponta? Eu vi um caso muito bacana de uma fábrica que eles queriam consertar um processo que a embalagem caía, e sempre caía embalagens vazias, e essa embalagem vazia, ela ia para dentro da caixa, né? E às vezes esse material era vendido, e esse empreendedor perdia centenas de milhares de dinheiro porque ele não podia vender quando ele percebia que tinha um produto vazio lá dentro. Contrataram consultoria, fizeram várias coisas para tentar entender, e ninguém conseguia entender o que podia fazer para tirar aquela caixa vazia. E uma pessoa que estava limpando o chão falou assim, olha, posso dar a minha opinião? E aí todo mundo, tá bom, né? Vamos deixar ele falar. Ele falou, e se a gente colocasse uma espécie de um ventilador aqui dentro? Que quando a caixa vazia passasse, ele ia empurrar essa caixa vazia para fora da esteira. Cara, super simples, né? E às vezes a gente sempre pensa que a saída para melhorar a experiência, o resultado para o cliente, é algo mirabolante. Mas às vezes é algo simples, como uma descrição, como uma seta que aponta para uma direção, e você começa a gerar mais valor para o cliente. Então acho que essas 3 coisas, na minha visão, pode levar qualquer negócio para um outro nível. E a Adventures, quando foi fazer a campanha com a Anitta no Tinder, quando o diretor lá criativo foi fazer a coisa acontecer, ele perguntou à Anitta o que ela achava que seria legal fazer. E quando a Anitta trouxe, olha, eu acho que seria legal convergir ali, né, dar match com o pessoal em cima do palco, e eu ligaria na hora, colocaria minhas fotos e faria ali agora. Quem deu a ideia é quem estava na ponta, porque sente a coisa ali, o fervor da coisa. Se fosse diretor de arte, ele poderia dar uma ideia sensacional também, legal, ótimo, mas talvez não desse tanto impacto como foi essa campanha que a Adventures fez. Então, ouvir as pessoas que estão ali é fundamental para isso. Nossa, gente, vocês passaram tanta coisa bacana, e cultura é unânime, né? E a cultura, ela deve ser formada quando é só você é um autônomo, você já começa a criar sua própria cultura, a cultura do seu negócio. E é importante essa questão da cultura, independente da quantidade de colaboradores e qual momento que você está do seu negócio. Você é o guardião. Primeiro você vende sonho e depois você é o guardião. O Harry falou muito bem sobre você cuidar de si também, olhar para dentro e tentar trazer o máximo de si. Então, assim, teve aqui insights valiosíssimos. E se eu pudesse dar um pouquinho da minha contribuição também, eu acho que qualquer dono de negócio, independente do tamanho que ele tá ou do momento que ele tá, olha para os fundamentos, olha para o simples. Você não precisa de nada altamente complexo, você não precisa de nada luxuoso, nada tecnológico. Olha para o simples. O que é o simples? Cara, é vender com uma margem boa. O simples é atender bem as pessoas, como você gostaria de ser atendido. O simples é você entregar muito bem. Então, cara, é básico. Se você fizer isso, naturalmente você vai conseguir crescer sobre bases sólidas. E eu acho que uma outra até que vale a pena trazer o seu negócio, ele pode ser muito mais do que ele é hoje. Total. Não deixe que o seu negócio seja limitado pela sua crença ou pelo aquilo que você consegue enxergar. Não E a seja partir o do limite momento do seu negócio. exato, a partir do momento que você coloca outras pessoas no holofote, elas podem estar enxergando muito mais do que você, porque elas têm mais capacidade para isso. Se você conseguir dar pista para essa galera, provavelmente o seu negócio vai crescer. E dicas bônus aqui agora, você... segura essa dica aqui agora boa, hein? Você que é uma agência, eu tenho certeza que você hoje opera exatamente como as outras 98% das agências do Brasil operam, como uma commodity. Você faz as mesmas coisas, você oferece os mesmos serviços, você faz as mesmíssimas tratativas que todas as outras agências fazem. E você fala o seguinte: pô, Lucas, como que eu faço para não competir por preço? Meu irmão, preço é a única coisa que o cara pode comparar você com uma outra agência, porque você não faz conteúdo para você mesmo. Exato. E eu falo isso tanto aqui dentro, e você que tá ouvindo, se você um dia virar meu lead, por favor, já venha com isso feito. Por favor. Porque olha só, se você não gera conteúdo para você mesmo, não existe nada que eu consiga fazer para te diferenciar de uma outra agência. Então, perfeito. Eu diria, eu falei que cultura é o primeiro ponto, e de fato sem sombra de dúvida, cultura é a primeira coisa. A base de tudo. A base, e depois da cultura para mim é comunicação. É você mostrar, você transbordar a tua cultura através da sua comunicação para outras pessoas. Porque aqui é a grande chave, e assim, óbvio que a gente fez várias coisas geniais como a Velar e como a Adventures na nossa história,
mas eu não tenho dúvida, como diz o Rafa Velar, eu não tenho dúvida que foi a comunicação que diferenciou a gente, fez a gente crescer tão rápido. Com certeza. Cara, tá aqui então. Se quem quer crescer um negócio, quer tirar um negócio do chão, quer acelerar ele, já tem várias dicas aqui dentro. E tem mais uma, né? Vem pro programa Partners. Essa acho que é Então, vou começar o pitch agora, tô brincando. Eu fiquei decepcionado porque eu pensei que o Pires ia fazer um pitch dele. Ai, dica bônus, eu ia pensar, vem pro programa Partner. Então, poxa, Pires, fiquei decepcionado. Mas só um parênteses aqui muito importante, né? O Thiago falou, você tem que tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratado, né? E, pô, quem assistiu o meu conteúdo de perfil comportamental não poderia deixar isso passar aqui. É que, às vezes, a gente está tratando as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, mas tem que tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado. E mudar essa chavinha na nossa mente pode fazer com que o cliente enxergue mais valor na nossa entrega também. Dica bônus, agora foi, hein? Cara, não, se a gente não parar de verdade, a gente vai entregar tudo aqui. Mas já ficou pra mim a total validação de que a gente conseguiu entregar bastante coisa. De novo, eu falo isso em alguns outros episódios. A minha tarefa aqui é de verdade tentar tirar o máximo de insights dos convidados. Então acho que a gente conseguiu gerar muito insight para quem está escutando a gente. Conseguimos fechar uma temporada do absoluto zero. Começamos com um desafio, o time de marketing fez um trabalho brilhante. Eu acho que agora é a hora de agradecer a toda essa galera que está aqui com a gente. Boa, time que aí, fez essa câmeras. Parabéns, time. Parabéns. Hoje é aniversário da Camila. E depois você vai ter uns parabéns aqui pra Camila, mas super obrigado também por você que acompanha a gente. E a gente já sabe até que o Partners está sendo escutado em outros países e a gente quer de verdade cada vez mais a nossa mensagem chegue para mais pessoas. Então, se você está curtindo nosso conteúdo, se você está gostando do que a gente está fazendo, cara, vai lá, indica para outra pessoa, mesmo que às vezes a pessoa não seja desse nosso universo. Esse é o que a gente está jogando pro mundo. Cara, a gente fala sobre a embalagem agência, mas eu tenho certeza que tem sites aqui para se você tem uma clínica odontológica. Não, e vem falar com a gente. E vem falar com a Vem gente. falar com a gente. Então tá, pegando o gancho nisso, onde é que eu encontro cada um de vocês? Espero que você tenha mudado o seu Instagram. Não consegui ainda. Ah, Tem não uma tal de acredito. Christine Harey lá nos Estados Unidos que não vamos tá lá, me Harry, ajudando. como a gente acha você? Bota R-A-R-E-Y, não precisa do restante, Fala tá tudo devagar, certo. cara. Nossa, ai, 2 vezes. Eu tô do seu lado e não consegui pegar É essa. que você me pediu pra ser mais direto ao ponto. não Arroba R-A-R-E-Y. E aí segue o MyLink lá, não precisa escrever, você vai já achar meu nome. Vou dar uma dica maior, tá? Ah. Vai lá no Partners, você que tá Boa. seguindo o Partners, e digita Partners lá, Adventures. seguidores, Harry. Só escreve Harry que ele é o único. Que vai estar lá, você vai achar É ele. o único no Instagram. Porra! Cara, você é o único no Rio de Janeiro, entendeu? Tipo, Aí, então, isso é um senso de diferenciação. A gente acabou de falar de não ser um commodity. Já o não é, Harry não é um commodity. não é. Ele não é. Temos isso. E você, Lucas? Onde que a Cara, gente acha você vai me achar no Instagram por @lucasrpires. Procura lá. Mas de verdade mesmo, não deixe de falar com a gente se você tiver alguma dúvida. Eu sei que é meu instinto comercial falar isso, mas é porque muitos de vocês... Não, juro por Deus mesmo. Muitos de vocês às vezes pensam que a dor que vocês têm é muito boba e não vale a pena ser falada. Não, fala. Escreve no YouTube aí que está ouvindo, que está vendo. Vai no nosso Instagram, DM. nossos pessoais, vai no Instagram do Partners, mas não deixa de falar. E eu prometo pra você que eu não vou tentar empurrar uma vida pra você, pelo menos não é a primeira vez, mas vem falar com a gente, tá bom? Pô, o convite ficou ok. O pitch Boa, ficou não, ok, ficou bom. agora vai. Agora a resposta. a gente tá tentando uma campanha aqui pro Lucas ganhar 10 prêmios de melhor vendedor do Brasil, tá? Então ajudem a gente nessa campanha. Mas quem quiser me encontrar Piada também... interna. Piada interna. Ainda bem. Mas se alguém quiser me encontrar também, é @lucaslopes.br. Então pode pesquisar lá no Instagram e, pô, se quiser também entender um pouco mais sobre a experiência do cliente, a gente pode conversar por lá. Boa, e o meu é @Thiago Adventures, então você vai achar com certeza a gente lá. E galera, mais uma vez, agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, nesse episódio, mas que Inclusive acompanhou presencialmente a todo mundo, mas também que acompanhou toda a nossa temporada, nossa primeira temporada do Pod. E de verdade, tem muita coisa boa vindo por aí. Mas calma, a segunda já vai vir logo na sequência, tá? Não tá distante, não. Fica tranquilo que a gente já vai colocar logo a próxima temporada no ar. E obrigado, time. Obrigado a todo mundo. Vamos que vamos. A gente se vê na próxima temporada. Valeu, galera. Boa! Valeu! Boa.
Obrigado, Rio!